Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. É isso aí, muito boa noite, seja bem-vindo a essa programação, que alegria estarmos juntos aqui toda terça-feira na TV Conteúdo com o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. Para que a gente possa junto meditar, estudar a palavra, crendo que o Espírito de Deus está aqui para nos ensinar e fazer a gente crescer juntos na graça e no conhecimento da palavra de quem Ele é. Com essa turma preciosa aqui que estava de férias, eles estavam em Dubai, dando passeio, mas já estão de volta aqui, André e Tayana. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, meu pastor. Boa noite, Apolo, aos nossos amigos que nos assistem pela TV Conteúdo. Pra gente é um prazer estar com vocês, né? De volta aqui. Abra aí o coração, deixa o amor de Deus entrar, a palavra de Deus entrar em seu coração, tá certo? Compartilha essa live para um número máximo de pessoas. E hoje tem aí uma palavra poderosa, né? Vamos falar aí sobre o que o Criador está dizendo ao seu respeito, ao respeito da sua família. E que bom é poder dar ouvido à palavra de Deus. Não fica ligado, tá certo? É isso aí. Boa noite, povo de Deus. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Então, não perde a oportunidade. Pega essa live e compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Desde já, vai aqui comentando, mandando as suas perguntas sobre qualquer tema, qualquer dúvida que você possa ter, tá bom? Estaremos aqui para responder à luz da palavra. E, como sempre, nós temos sorteio. E hoje o sorteio é do livro O Ministério de Jesus Cristo, hoje. Então, se você quer ser o grande ganhador deste livro, é só comentar aqui, eu quero este livro, e você já vai estar concorrendo. Maravilha, do reverendo Kenneth Reagan. Kenneth Reagan. Uau, bom demais. Gente, vamos de música, a gente já volta para bater um papo. Então, se liga no som. Apolo Miranda nos botões. Outro igual não há.
Senhor. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Aleluia! É isso aí, é buscar o Senhor mesmo, essa é a solução. Quem quer ter uma vida de sucesso, né? Eu estou falando para o povo de Deus, para o povo que crê no Senhor, para os crentes, é buscar ao Senhor, é não focar, irmãos. Pode ter gente atrapalhada, pode ter gente que não é sério, mas o nosso foco não são em pessoas, o nosso foco é Jesus Cristo. E se a gente estiver focado nele, tudo vai dar certo. Porque, de fato, e eu quero falar um pouco disso nessa noite, né? Deus nos fez para ouvir a sua voz. Deus fez o homem para ter relacionamento com ele. A gente vê quando Deus, né, criou o homem e a mulher, Adão e Eva, Deus vinha todos os dias, né? Todos os dias Deus vinha e mantinha relacionamento. Todos os dias existia uma reunião ali. E Deus tinha o maior prazer de estar no meio de Adão e Eva, fazendo o quê? Ensinando, instruindo, dizendo a eles o que eles deviam fazer e o que eles não deviam fazer, dando conselhos tão poderosos e preciosos para que eles tivessem uma vida de sucesso, para que tudo que eles se envolvessem desse certo. E Deus tinha o maior prazer e alegria de ver, olha só, tá aí, né, os meus filhos produzindo, guardando a terra, subjugando, vencendo toda a dificuldade que aparece na frente deles. Então Deus tendo alegria, todo dia Deus vindo e trazendo essas instruções. E nos dias de hoje, Jesus restaurou isso. Né? Jesus restaurou esse diálogo direto com Deus, não com a religião, mas com Deus. O véu foi rasgado para que a gente pudesse ter novamente acesso direto ao trono da graça. E a Bíblia nos convida a nos achegar confiadamente. E eu quero ler um texto com você que está em Romanos capítulo 10, versículo 17, que me chama muita atenção. Eu aprendi essa semana algo desse texto que eu fiquei muito feliz. Olha o que diz. A Bíblia diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir. E aí o texto continua, né? Vírgula. E o ouvir pela palavra. Então a Bíblia diz, irmãos, que toda vez que a gente está escutando alguma coisa, tem uma fé que vem. Quando eu escuto uma notícia ruim, há uma fé que vem dessa notícia ruim. Quando eu escuto um noticiário das guerras, do perrengue que está acontecendo no mundo, há uma fé que vem. Então, tudo que a gente escuta, a gente atrai algo. O que é que a gente atrai? A fé daquilo que está envolvido o assunto. Mas a Bíblia não diz que... Eu achava, quando eu li esse texto, eu confesso para você, que eu achava assim, ó, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo, a fé vem por ouvir. Não condiciona que é apenas a palavra de Deus, mas o ouvir. Aí o texto continua, e o ouvir pela palavra. Então, o que quer dizer? Por que a gente escuta? Porque a palavra de Deus falou que a gente ia escutar. E a palavra é uma pessoa, Jesus. Então, como Jesus disse que a gente ia escutar, a gente escuta. Mas olha só, há uma fé que vem com tudo que a gente escuta. Então, Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio de entender. Eu posso ter uma televisão na minha casa e quando está passando algo ruim, eu tenho um controle, eu posso mudar de canal. E eu posso escolher o que eu quero que venha quando eu escuto uma programação. Então todos nós temos esse livre-arbítrio, esse controle da nossa vida. Eu não posso controlar o que você escuta, mas eu posso controlar o que eu escuto. Eu não posso controlar talvez o que a minha esposa, do que a minha família escuta, mas eu posso controlar o que eu quero escutar. Porque eu tenho controle da minha vida. Quem deu isso? Deus. Então, por que eu devo controlar o que eu estou escutando? Porque eu aprendi que quando eu escuto, tem uma fé que vem. Então, quando nós emprestamos o nosso ouvido para ouvir fofoca, tem uma fé que vai vir na fofoca. Quando eu escuto os meus ouvidos para ouvir pessoas pessimistas,
Há uma fé que vai vir nas coisas pessimistas. Eu não quero isso, eu sei que ninguém quer, mas a maioria de nós não sabia que tudo que a gente escuta tem uma fé que é atraída. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado. Jesus testificou isso dizendo, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra que procede da boca de Deus, ela traz vida. Mas existe uma palavra que não procede da boca de Deus. O que é que ela traz? Morte. E Deus falou, né? A vida e a morte está diante de ti. Escolha, pois, a vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque eu não posso colocar a culpa em ninguém dos resultados que a minha vida está produzindo. A culpa é minha, a responsabilidade é minha. Não é da igreja, não é de Deus, não é do meu líder, do meu pastor. É minha. Né? A vida e a morte está no poder da língua. E a boca vai falar de quê? Do que eu escuto, do que eu estou enchendo meu coração. Porque quando eu escuto, eu estou enchendo meu coração de algo. Você está ouvindo essa programação, tem pessoas que estão ouvindo agora, tem gente que vai ouvir depois. Essa palavra, esse programa, o que está sendo falado aqui, vai ser atraído uma fé para o seu coração. Mas quando a gente também assiste um filme de terror, um filme de vampiro, tem uma fé que vai vir naquelas coisas. E muitas vezes vem uma fé e é por isso que pessoas de repente são tomadas por um espírito de medo. Por quê? Porque ela atraiu o medo pelo que ela ouviu, pelo que ela está escutando. Então, meu conselho para você, tenha cuidado com tudo que você está escutando. Filtre, decida escolher boas coisas para escutar, boas músicas, boas pregações, andar e se relacionar, se associar com pessoas corretas, porque tudo que você escuta vem para você, gera um tipo de fé no seu coração, e isso é precioso. E o nosso desejo é que você avance naquilo que Deus tem para a sua vida e não naquilo que o mundo tem para você. É isso, gente? É isso mesmo, e de fato, não só no âmbito espiritual, mas tudo que entra, né, quer seja pelo ouvir, quer seja pelo ver, acaba moldando o nosso caráter, a nossa personalidade, né? Então, uma criança que ela está ali o tempo todo, de uma certa forma, exposta a uma família que senta em uma porta de bar e bebe, e aquela algazarra toda, ela acaba vivenciando aquilo, e aquilo ali começa a fazer parte da vida dela, né? E quando ela cresce, apesar de, quando criança, não gostar daquilo, mas quando chega na fase adulta, ela tem aquilo impregnada nela e ela vai acabar vivendo aquela realidade, provavelmente, né? Da mesma forma, uma criança que está em um lar que ouve muitos xingamentos, né? Essa criança vai acabar pegando essas palavras, né? E um dia vai reproduzir aquilo, porque é aquilo que ela está ouvindo. Então, o quanto a gente tem que ter cuidado, né, com as nossas crianças, com os nossos jovens e com cada um de nós. Devemos ter cuidado do que estamos ouvindo, do que estamos nos alimentando. Tem muitas pessoas aí hoje que se preocupam muito com a alimentação, né? Eu quero comer fit, eu quero comer saudável, mas pouco se preocupa com o que está colocando para dentro. E ouve qualquer coisa, assiste coisas que estão na TV, na internet, que não vai produzir nada nelas, a não ser prejuízo, né? Então, assim como muitos se preocupam com a alimentação, e isso é maravilhoso, nós devemos estar atentos ao que estamos colocando para dentro de nós, porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração, né? Então, preste atenção aí no que você tem ouvido, no que você tem assistido, né? Eu quero te dar até um conselho. Vê aí no seu feed de notícias, no seu canal do YouTube, né? O que é que tem, as sugestões que tem ali. Normalmente é muito o que você tem assistido. E aí você vai perceber se de fato essas coisas são coisas saudáveis para a sua mente, para o seu coração ou não, né? E poder mudar, né? Aí estamos aqui para trazer esse conselho, essa luz, para que, se existe algum desajuste, né, naquilo que você tem ouvido, é uma noite de mudanças para as nossas vidas, né? Maravilha, nunca é tarde para mudar, é isso, Thaís, nunca é tarde. Amém, isso mesmo. E para você que chegou agora, tem uma galera chegando aí, estamos falando sobre a importância de ouvir a coisa certa, ouvir a voz de Deus, tá bom? E se você ainda não participou do nosso sorteio, participa. Hoje estamos sorteando o livro O Ministério de Jesus Cristo Hoje. Então,
Para concorrer a esse livro é só comentar, eu quero esse livro. E você que chegou agora também compartilhe, seja canal de Deus. E já vamos para as perguntas? Vamos nessa. Vamos para as perguntas. Pastor, qual Eita, me perdi, meu Deus. Me ajuda. Quais as maneiras que podemos ouvir a Deus? Existem várias maneiras. Deus fala através de muitas formas. Deus fala através da natureza, Deus pode falar com a gente através de um filme, Deus pode falar através de uma pessoa, Deus fala através de família, de pai, de mãe, de filho. Deus tem várias formas de falar. Agora, a gente precisa ter cuidado para a gente não estar, de repente, querendo ouvir Deus só através de uma forma. Deus fala através da palavra, Deus fala através de um pregador, mas não é só desse jeito, né, que Deus fala. Então, a gente precisa estar atento, né? Porque, de fato, né, olha o título do que a gente está falando hoje. Nós somos criados para ouvir a voz de Deus. Então, se nós somos criados para ouvir a voz de Deus, Deus quer falar conosco a todo o tempo. E de vez em quando eu encontro pessoas que dizem assim, poxa, Deus não tem falado muito comigo. Por que Deus não tem falado? É porque talvez essa pessoa não está percebendo que Deus está falando de várias formas. E acha que Deus falar só é de repente uma voz ou testemunho interior. Não, Deus tem várias formas. Às vezes um pregador pode estar na igreja pregando e de repente ele dá um exemplo de algo e aquele exemplo Deus só deu a ele para falar, para alcançar um de nós. E a gente fala, eita rapaz, era essa a dúvida que eu tinha, eu já passei por isso também. O que é isso? É Deus usando aquela pessoa. Agora, nós temos que ter essa consciência de que Deus usa várias formas. E não sou eu que digo a forma que Deus deve falar comigo. Ele é que escolhe. Eu só preciso estar atento, porque Ele fala a todo tempo. Amém. Pastor, como ter certeza que Deus está usando alguém para falar comigo e aquilo realmente é de Deus? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito, que é o nosso coração, se aquilo que está falando vem de Deus ou não. Então, por isso que a Bíblia diz, julgue a profecia, julgue o assunto, julgue a palavra que está sendo dita, não julgue o profeta. Então, cada um de nós precisa julgar, e aí vai vir uma certeza se é de Deus ou não. Amém, muito bom. Pastor, qual conselho o senhor daria para um jovem cristão que está entrando em uma faculdade onde há muita influência de militância ideológica? Isso é maravilhoso, né? Pergunta boa. É entender que se você não perder a sua comunhão de ouvir Deus diariamente, essas influências do mundo, ela, é claro, vai estar, né? Nós estamos no mundo, então de vez em quando a gente vai ser tocado por isso. Mas se a gente estiver ouvindo a voz correta de Deus, essas coisas erradas não vão nos impressionar. Eu vejo alguns exemplos, né, até nos livros do irmão Reagan, dizendo que as pessoas que trabalham com dinheiro, né, no Banco Central ou na Casa da Moeda, existe um treinamento para a equipe que lida com dinheiro. E o treinamento para a equipe que lida com dinheiro é estudar as notas verdadeiras. Eu fico imaginando que a maioria de nós acha que quem conhece a nota verdadeira estuda muito toda a nota que é falsificada. Mas, para nossa surpresa, essas pessoas nunca pegam na nota falsificada. Eles ficam diariamente estudando a verdadeira. Por quê? Quando a falsa chega na mão, ele fala, não, isso aqui não é verdadeiro. Agora, o diabo trouxe um engano para a igreja e a igreja queria estudar muitas coisas do diabo. Isso aqui é maldição, isso aqui é demônio, isso aqui é isso e aquele. Irmão, se a gente tiver comunhão com a verdade, com o verdadeiro, que é uma pessoa, Jesus Cristo, na hora que algo que não é verdadeiro se aproximar de nós, a gente vai dizer, isso aqui não é verdadeiro não. Então um jovem que está escutando a verdade, na hora que o mundo vier com a influência de ideias e de práticas erradas, ele vai falar, isso aqui não tem nada a ver comigo. Meu Deus. Muito bom. Pastor, é possível ouvir a voz de Deus de maneira audível? É possível, mas olha só, não é sempre que isso acontece. Por exemplo, comigo nunca aconteceu. Então a gente não deve nunca o relacionamento de Deus com o homem partiu do desejo do homem. Sempre parte de Deus. Então, Deus, o diálogo meu e de Deus, seu e de Deus, não deve partir da gente para ele, sempre vai partir dele com a gente.
Hoje a gente é crente por quê? Porque um dia Ele nos alcançou, Ele nos escolheu. Então, sempre parte de Deus. Então, a gente precisa blindar o nosso coração para não ficar, Senhor, fale comigo, eu quero ouvir a sua voz. Se a gente começar a desejar muito isso, o diabo vai tentar falar uma voz para nos enganar. Então, a gente não deve, eu só quero falar com Deus se Deus falar e eu escutar, como Samuel escutou. Não, irmãos, a gente não deve estar determinando. O importante é que Deus fale com a gente. Quando a gente respira, Deus está falando com a gente. Porque imagine se ele cortasse o oxigênio. Então, a respiração é Deus falando com a gente. Tem vida quando você respira. Então, a gente pode encontrar Deus em todo lugar, a todo momento. Amém. Pastor, como eu posso diferenciar os meus pensamentos da voz de Deus? Se está alinhado com a palavra. Nós temos a palavra. Se o que eu estou pensando está em linha com a palavra, é a voz de Deus. Então chegou uma ideia, está alinhado com a palavra, é Deus falando com você. Chegou uma ideia, eita, isso aqui é contrário ao que a palavra diz. Não é Deus, é um engano. É um espírito de engano. Então a palavra para nós ela é absoluta. Deus exaltou a sua palavra acima de todas as coisas. A palavra de Deus está acima da igreja. Acima de tudo. Por quê? A palavra não é uma letra, a palavra é uma pessoa. O verbo que se fez carne é a palavra, Jesus. Muito bom. Pastor, meu filho adolescente não quer mais ir para a igreja por conta da influência de algumas amizades. O que devo fazer? Amar, orar, não perder a alegria de treinar, de ensinar. Senta com ele e explica, né? Talvez antes a sua vida, antes de conhecer Jesus como era, e deixando claro para ele que as decisões dele vão impactar diretamente na vida dele. Esse diálogo, essa oração, viver uma vida pelo exemplo, porque a Bíblia diz que a gente deve ensinar os nossos filhos por exemplo, pelo exemplo. Então, evita ficar nervoso, xingar, esbraguejar ele. E essa não é a forma correta. É claro que a gente deve ser duro com algumas decisões, mas sem ficar nervoso. Toma decisões sem nervosismo. E entenda, se seu filho está na sua casa, tem coisas que ele vai ter que obedecer querendo ou não. Não precisa brigar, não precisa bater, ele vai ter que obedecer. Por quê? Porque ele come do seu pirão, é você que paga a energia. Então, ele vai ter que entrar no regime da casa. E aí, as coisas vão fluindo. Mas tudo em Deus, ele opera pelo amor. Seu filho entendendo que tudo que você está fazendo, por mais que para ele não concorde, mas que essa correção é para o bem dele, uma hora ele vai ceder, ele vai se quebrantar. Amém. Pastor, explica um pouco para a gente o que é esse testemunho interior. Testemunho interior é o Espírito Santo falando ao espírito do homem. A Bíblia diz que Deus estava num tempo, né? Agora nós somos esse povo, Deus estava em busca dos verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. O que é essa adoração em espírito? É para quem já tem o espírito recriado. O homem natural, ele não tem o espírito recriado, o espírito dele está morto. Mas quando alguém faz uma aliança com Deus, recebendo Jesus, o espírito humano, ele é recriado. E essa pessoa agora, ela foi capacitada a falar com Deus, a ouvir Deus. Então o Espírito Santo fala ao nosso espírito. E o nosso espírito nos traz paz, dizendo isso é de Deus. É assim mesmo. O que é isso? Testemunho interior. A Bíblia diz que em paz nós somos conduzidos por Deus. Amém. Amém. Pastor, que poder há em uma palavra liberada de um pai na vida de um filho? O pai, ele é uma autoridade. Então tem um poder absoluto, né? Por isso a gente deve ter cuidado com o que a gente está falando dos filhos. Às vezes a gente entende até como a pergunta do irmão na estante, né? Um filho que não está querendo Deus. Cuidado, nunca diga, você é endemoniado, você não ama ao Senhor. Não fale isso. Fale, meu filho ama ao Senhor, meu filho vai servir ao Senhor. Porque o que você fala, as suas palavras, ela tem um impacto na vida do seu filho. Por quê? Porque você é autoridade espiritual sobre a vida dele. Então continue profetizando, crendo que o que você fala impacta a vida dele, sim. Amém, muito bom. Pastor, como posso ter acesso às instruções de Deus no meu dia a dia, no meu cotidiano, no trabalho, na escola, nas minhas atividades? Há um texto, acho que em 2 Coríntios, que diz assim, que aqueles que se inclinam para o Senhor, o véu é retirado.
O que quer dizer isso? Quando nós nos inclinamos a Deus, nós nos prostramos. Eu não estou falando só de uma posição de joelho, eu estou falando de uma posição do coração. Eu estar o dia inteiro dizendo, Senhor, eu sei que eu não sei de tudo, mas eu preciso do Senhor, o Senhor sabe de tudo. Quando eu estou me inclinando para Deus, se está acontecendo um problema e eu não estou tendo clareza sobre aquilo, a Bíblia diz que o véu é retirado e eu vou enxergar exatamente o que está acontecendo. Então, nós precisamos buscar essa vida inclinada, essa vida prostrada, essa vida de desejo, porque a Bíblia diz que encontra Deus quem o busca de todo o coração. Então, esse é o segredo, para estar o tempo inteiro ouvindo as direções de Deus. Porque Deus fala com quem quer ouvir Ele, Ele não fala com quem não quer ouvir. Amém. Pastor, qual é o perigo de quando um cabeça, né, da casa para de ouvir a Deus? O perigo é de levar toda a sua família para um destino de fracasso. A gente vê várias pessoas na Bíblia que, quando pararam de ouvir a Deus, eles levaram ele e as suas famílias, né, para um destino miserável, de fracasso mesmo, de derrota. Então, um pai, a Bíblia diz que o pai, ele é o homem, né, da família, ele é o cabeça da casa. E o cabeça, ele vai direcionar todo o corpo, né? A cabeça, ela que manda os comandos para o corpo. Então, um pai tem essa responsabilidade. A gente vê que Eva, ela ouviu Satanás, Eva foi lá e comeu a fruta que Deus tinha dito para não comer, mas Deus coloca a culpa em Adão. Diz, por tua causa, Adão, a terra se tornou maldita. Por quê? Porque Adão era o chefe da casa. Adão era o homem, o chefe de família. Então, é muito perigoso. Um homem que deixa de ouvir a Deus, ele vai comprometer todo o futuro da família dele. Pastor, a gente vê, né, às vezes no noticiário, muitos pastores que cometeram suicídio ou que largaram o ministério. Isso é um sinal de que eles pararam de ouvir a voz de Deus? Geralmente, sim. É um sinal de que eles não estão ouvindo diariamente a voz de Deus. Porque a voz de Deus é vida, não é morte. Então, a morte, a Bíblia diz que a morte é um inimigo. Quando um homem de Deus ele entra num problema desse, né, de falta de alegria, de depressão, de preocupação, de uma vida desejando morrer, ele não está ouvindo Deus diariamente, porque Deus é amor, Deus é vida, Deus é paz, Deus é justiça, Deus é alegria. E quem está escutando Ele vai ter motivo para se alegrar, vai ter motivo para ter expectativa, né, esperança nas coisas que estão por vir. A gente está vendo um mundo caído e a palavra diz que o mundo vai ficar pior. Mas nós que somos igreja, irmãos, nós estamos com uma expectativa maravilhosa de que nós vivemos na melhor época que podia existir, que é para esse tempo mesmo que a gente nasceu, para fazer a diferença em um mundo doente e corrompido. E a gente vai viver uma vida feliz, cheia de esperança, cheia de alegria. Amém, muito bom. Pastor, o senhor falou sobre últimos tempos, e nos últimos tempos a Bíblia diz que pessoas irão ter coceira no ouvido por não querer ouvir a sã doutrina. O que acontece de fato com essas pessoas que se recusam a ouvir a sã doutrina? Existe uma geração que se tornou religiosa, né? E aí acontece o quê? Elas querem que o evangelho se adapte ao estilo de vida dela. Houve um pregador há pouco tempo agora, na nossa geração, né, que ele era um homem de Deus e um homem eloquente, e em um determinado momento ele acreditou na ideia de que a Bíblia ela não estava atualizada. E ele levantou-se no Brasil com um projeto para atualizar a Bíblia e dizer que algumas coisas estavam fora de época, estava fora do contexto da atualidade, defendendo a homossexualidade e outras coisas mais. O que é isso, irmãos? Isso é alguém que acha que a Bíblia é um livro qualquer. Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que quem tirar uma vírgula ou colocar um tio sequer nas Escrituras vai receber toda a maldição e todos os flagelos escritos naquele livro. Então não tem nada, não existe livro mais atual no mundo do que a palavra de Deus, do que a Bíblia. Então, alguém que se levanta contra a palavra de Deus, ela está se levantando contra o próprio Deus. Então isso é muito arriscado, muito perigoso. Então eu tenho que entender que todos os dias a minha carne não vai concordar com a palavra, mas eu me submeto. Por quê? Porque eu acredito, Deus tem sempre razão.
Seja todo homem mentiroso. Eu posso estar hoje crendo em uma coisa e amanhã ver, a Bíblia diz o contrário. O que é que eu vou fazer? Mudar, me arrepender, pedir perdão para quem eu falei ou ensinei aquilo errado. Pode acontecer com qualquer pessoa, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela não erra. Ela é a verdade. Amém, né? O senhor falou sobre a escritura não mudar e a gente percebe que tem pessoas que têm uma certa dificuldade em suas igrejas porque percebe que o que está sendo pregado não está alinhado com a palavra. Que conselho o senhor daria para essas pessoas? Continuar congregando no mesmo lugar ou chamar esse pastor para conversar? Se abrir, né? Conversar, porque assim, nós não podemos congregar em um lugar que não está nos alimentando. A palavra de Deus, ela é o pão, ela alimenta. E se a gente está num lugar que a gente não concorda com o que está pregando, ou aquela palavra a gente não está trazendo, nós perdemos o respeito pela liderança, a gente deve sentar com eles e abrir o coração, né? Porque senão a gente vai secando mesmo. Se a gente está num lugar que a gente está ouvindo uma palavra, essa palavra não nos traz mudança, não nos inspira a ser a cada dia alguém melhor. Porque, irmãos, todos os dias que a gente a gente se depara com a palavra, a gente vê, meu Deus, ainda tem áreas em minha vida que eu não estou como a palavra pede. E eu preciso melhorar. O que é isso? Isso é maravilhoso. Agora, quando a gente acha que a gente está melhor do que a palavra, isso é horrível. Então, a gente precisa de líderes que estejam assim sujeitos, submissos à palavra, para estar nos desafiando a ser como Jesus é. Não como alguns líderes caídos, mas como Jesus é. Pastor, explica para a gente, falando sobre família, né, que é um assunto que o diabo tem, que é uma área que o diabo tem investido muito nos dias de hoje. E principalmente trazendo confusão acerca dos princípios. E uma dessas confusões é sobre submissão, né? Esse contexto aí agora de militância, de feminismo, e as mulheres não têm que abaixar a cabeça para homem. O que, de fato, é a submissão bíblica? A submissão bíblica é a gente ter alguém que nos protege. Qual é a mulher que não quer um homem que proteja ela? Isso, irmãos, é uma submissão. Agora, a questão é que tem muita gente, inclusive dentro da igreja, né, que tentou colocar essa submissão como ser escravo, como ser uma empregada, como não tem que fazer tudo o que ele quer. Não, isso não é submissão. Isso é terrorismo. Submissão é ter alguém que protege, que cuida, que dá a sua vida para proteger aquela pessoa. Porque é exatamente isso que Jesus fez, né? Jesus deu a vida por nós. Jesus, quando a gente erra, ele não aparece com um cajado, vou lhe bater, você errou, miserável, vá para o quarto de joelho, orar. Não, ele não bota a gente de castigo, ele não é esse carrasco. Ele nos protege, ele diz, ei, não está pronto ainda, mas eu vou continuar trabalhando para ele melhorar. Então, quando alguém entende de fato o que é submissão, por exemplo, um marido que entende o que é submissão, ele nunca vai obrigar a esposa dele a obedecer a ele. Ele vai fazer a sua parte. E uma hora essa mulher vai ser constrangida pelo amor e pela prática dele, que ela vai falar, não tem como não agradar um homem desse, que me ama, que me protege, que me cobre, que sempre está do meu lado. Não, isso não quer dizer, irmãos, que a gente vai concordar com tudo. Um marido, quando entende que a mulher errou, ele senta aqui, meu amor, e ele conversa. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que tirar os defeitos da nossa esposa. Mas toda mulher vai querer ser protegida por um homem que ama ela ao ponto de dar a sua vida por ela. Então, quem entende isso não fica querendo carregar, por exemplo, a mulher, né, que direitos iguais, tem 2 sacos de cimento ali, tu carrega um, eu carrego o outro. Não, irmãos, aonde tem um homem, uma mulher não deve estar pegando peso. E qual é a mulher que não quer isso, essa proteção, de falar, não, tem 2 sacos de cimento, mas meu marido vai pegar os 2, nem que ele precise dar 2 viagens. Qualquer pessoa quer esse nível de tratamento. Amém, muito bom. Entrando nesse mérito aí, vamos lá. Pastor, é possível uma mulher ser cristã e feminista? 2 linhas muito perigosas. Por quê? Porque geralmente o feminismo ele vai de encontro à palavra. E alguém que é cristão, ele não deve nem ser uma coisa, sei lá, nem ideias do mundo. O que ele deve seguir é a palavra de Deus. Então, eu não vou colocar, por exemplo, um idealismo na minha vida, machismo ou feminismo, acima da palavra. Por quê? Se o feminismo, na hora que ele choca, o feminismo tem coisas boas? Tem.
Olha, Jesus ele foi uma das primeiras pessoas que veio valorizar as mulheres. A primeira pessoa que ele aparece na época de um mundo machista, ele aparece para uma mulher. A primeira pessoa que ele declara que ele era o Messias, ele declarou para uma mulher naquele poço de Samaria. Então Jesus ele veio exaltar a mulher. Agora, eu não posso colocar uma ideia que eu tenho acima da palavra. Então, cristianismo é seguir ao Cristo. É a palavra, está acima de tudo. Então não tem como colocar outra coisa à frente, nem religião, né? Eu não vou botar a placa da igreja acima da palavra. Não cabe. Então a palavra está acima de tudo. Amém, muito bom, muito bom. Pastor, o que fazer, né? Como lidar com parentes que têm uma personalidade assim difícil, né? Porque geralmente a gente encontra conflitos em família, é normal ter conflitos. Agora, um exemplo de um pai que sempre está conflitando com o filho, tem pensamentos diferentes, seja de religião ou de outros assuntos. Como lidar com parentes que são difíceis? Amando as pessoas e aprendendo a não discutir. A gente não pode discutir coisas espirituais com quem não entende das coisas espirituais. Então, amar, não discutir, respeitar e chegar. Eu respeito você, você tem essa ideia, que legal, tal, que massa. Você pratica essas ideias na sua vida, eu pratico as minhas ideias na minha vida, né? Por exemplo, Deus ama todas as pessoas, Deus ama o pecador, mas Deus não concorda com o pecado. Então, o que é que acontece? Quem quer pecar, quem quer ser pecador, Deus continua amando, não tem problema nenhum. Viva o pecado. Só que entenda uma coisa, o pecado ele tem um pagamento, um salário. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, uma hora essa pessoa vai encontrar com a morte. Enquanto Jesus é a vida. Então, assim, a gente precisa respeitar as pessoas. Se eu encontro alguém que não concorda com o que eu acredito, eu vou estar discutindo com essa pessoa? Não. Se alguém fala para mim, isso aqui que eu acho que é certo, beleza, viva isso, eu respeito você. Viva isso, pratique, seja feliz. Agora, só não queira me obrigar também, como eu não vou te obrigar, a concordar ou a querer praticar o que você pratica. Eu tomo as minhas decisões, minha vida, minhas regras, sua vida, suas regras. E tá tudo certo. E a gente tem que se respeitar. Amém. Vamos lá. Pastor, meu filho tem sido motivo de chacota na escola pelos amigos, né, por confessar ser cristão. O que devo fazer, eu como pai? Ensina ele a não discutir, porque às vezes ele tem sido feito de chacota. Eu não estou dizendo que é isso, mas possivelmente ele está querendo o tempo inteiro expressar a sua fé, o que não é errado, mas tem coisas que a gente não precisa. Pede a ele para não discutir. As pessoas estão lá falando, fazendo chacota de igreja, das coisas, ele pode ficar na dele, calado, e Deus vai justificar ele. Aí imagine, tá essa turma fazendo chacota e o seu filho, um crente sério. Vai chegar uma hora que os professores vão elogiar o comportamento dele. Na hora das provas, ele vai tirar melhor nota do que aqueles outros alunos. E o que é que vai acontecer? Aqueles alunos vão entender, rapaz, tem alguma coisa na vida dele que a gente precisa. Agora, se o seu filho ficar discutindo religião, discutindo Bíblia, cada vez mais as pessoas vão ficar com raiva dele. Então, não é bom ficar falando até de Deus com quem não quer ouvir. Então, meu conselho, na escola, estuda, respeita as pessoas, procura falar com todo mundo, de repente não andar com todos, mas falar com todos, ser educado com todos e evitar discutir Bíblia. Não vale a pena. Amém. Pastor, no ambiente gospel, né, nesse meio gospel, a gente vê pessoas com ministérios bem-sucedidos, homens e mulheres de Deus, até que cantam, que viajam o mundo todo. Mas quando a gente vai ver a família dessas pessoas, às vezes tem filhos desviados, filho no homossexualismo. Por que isso tem acontecido, já que essa pessoa tem uma vida dedicada a Deus? Muitas vezes a dedicação é no serviço, mas em casa há falhas. A gente vê na Bíblia, por exemplo, um homem extremamente dedicado a Deus, como Davi, era um homem que compunha músicas, né, um adorador, mas a gente vê em um dado momento ele negligenciar o seu papel de pai em corrigir o filho, quando um filho estupra a sua própria irmã e a lei dizia exatamente o que ele deveria fazer e ele não faz, ele abre um leque
para haver ódio, haver confusão. Quando ele decide adulterar, a Bíblia diz que a receita de uma vida miserável é adultério. Então, quer ter uma vida miserável? Arruma uma quenga, arruma uma prostituta, arruma uma mulher na rua, vai ter uma vida miserável. E Davi fez isso. Davi adulterou e ainda mandou matar o marido da mulher. Então, isso convidou para a casa dele colheitas absurdas. Então, assim, entender que Deus ele está muito mais atento à nossa vida com Ele do que explorar o nosso trabalho. E tem muita gente que acha que servir a Deus é abrir mão da família. A nossa família é mais importante do que a igreja. Né? Eu não quero ser um sucesso como pastor e ter os meus filhos desviados, perder meu casamento. Eu preciso cuidar. Aí a gente tem que ter um equilíbrio. Eu não vou deixar de cumprir o que Deus me chamou ministerialmente para fazer, mas eu tenho que guardar, cuidar da minha família, da minha esposa, do meu filho. Pastor, o que a gente pode fazer para alcançar os familiares que ainda não têm aliança com Deus? Exemplo. Exemplo de amor, exemplo de integridade. As pessoas podem não estar lendo a Bíblia, mas elas estão lendo a nossa vida. Então elas estão olhando se o que a gente fala, a gente assume, se quando a gente compra, a gente paga. Então, irmãos, o mundo não tem bons exemplos. Tanto que hoje os grandes filmes da moda são o quê? Os heróis do passado, Superman, Homem-Aranha, são os filmes da moda hoje. Por quê? Porque o mundo está carente de super-heróis. Então toda família quer ter um super-herói. Alguém que é sério, que cumpre e paga, que não é chato, que não só fala de Bíblia, que é divertido, que é bem-humorado, que é cheio da alegria do Senhor. Todo mundo quer ter um parente assim. Então nós podemos ser esse parente. Que a gente não vai concordar com tudo, mas a gente vai ser verdadeiro. Amém, muito bom. Pastor, como eu posso ouvir a voz de Deus se a Bíblia diz que a voz dele é como a voz de trovão? A Bíblia, é isso que a gente tem que ter cuidado, para não pegar um versículo da Bíblia e achar que ali está contido toda a verdade. Esse versículo diz que a voz de Deus é como muitas águas, como voz de trovão, mas a Bíblia também diz que a voz de Deus é mansa e suave. Então a gente precisa entender a Bíblia no geral, né? A Bíblia diz que Deus ele fala com educação, que ele é gentil, que ele é educado. Então Deus tem várias formas. Eu não posso escolher as formas de Deus falar comigo. Como é que eu entendo? Com alguém ignorante, Deus vai falar de uma forma mais brusca. Com alguém meloso, Deus vai falar bem melosozinho. Então, por quê? Se Deus chegar para um ignorante e falar meloso, o cara vai falar, oxe, isso é Deus nada? Parece uma voz de um boiola? Se eu posso usar esse nome aí, não quero ofender ninguém. Mas olha só, para alguém ignorante, talvez ouvir Deus falar sensível, baixinho, ele não vai receber bem. Então Deus vai falar da forma que alcance ele. Então, Deus é mais sábio que a gente. Deus sabe como atrair a nossa atenção. E Ele vai nos alcançar no nível que a gente vai valorizar a sua voz. Então, não acho que Deus só fala com essa voz de trovão, porque Deus fala de várias formas. Amém. Temos a pergunta aqui, né? Pastor, qual a influência da lei nos dias de hoje, né, para as pessoas que estão na graça? A influência da lei, ela é uma influência que nos leva a perder a graça. A lei, a Bíblia diz que aqueles que estão na lei, eles colocam de novo o véu sobre os olhos. Então, quem está na lei não vai enxergar Jesus. Porque Jesus, ele veio e ele substituiu a lei. Então, quem está na lei não vê Jesus. Embora a lei apontava para ele, a lei dizia dele, mas ele é o cumprimento da graça. Né? Ele é a graça, é o favor de Deus. Então a lei, uma igreja que está vivendo na lei, ela não vai ver a clareza da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Amém, muito bom. Pastor, o que o senhor acha de uma pessoa que se move nos dons, que prega bem na igreja, mas que não anda em amor dentro de casa, não anda como um devido cristão? Isso é muito perigoso, porque a Bíblia diz que pelo fruto nós vamos conhecer quem é de Deus e quem não é. E o que é o fruto? Paz, amor, bondade, longanimidade, domínio próprio, temperança. Isso é fruto. Então alguém que não vive o fruto do Espírito dentro de casa,
a gente precisa ter um cuidado se ele não está vivendo um personagem. E Deus nunca nos convidou para viver um personagem, mas ser verdade. Falando ainda sobre família, pastor, hoje a gente percebe em muitas casas que é o filho que manda, né? O filho manipula os pais, a mulher insubmissa ao marido, não obedece às instruções do marido, o marido que não sustenta a sua casa. Biblicamente, qual é o papel de cada pessoa na família? De pai, filho, mãe? O papel é a fórmula que a família entende que é legal. Se uma família acha legal que a mulher fique em casa, cuide da família e o marido trabalha, essa forma tá boa, para Deus está tudo bem. Agora, se uma família acha que os dois podem trabalhar, o homem pode sair trabalhar, a mulher também pode sair a trabalhar, de repente a mulher está ganhando até mais do que o marido, tá tudo bem. Essa tá legal? Tá legal. Então, cada família precisa entender qual o jeito de ser feliz? Deus quer que a gente seja feliz. Agora, não existe uma fórmula. Talvez o que funciona na minha casa pode ser que não funcione na sua. E o que é que tem? Qual o problema? Nenhum. Né? Se de repente há uma família que decide coisas diferentes, mas eles estão bem, estão felizes, está tudo certo. A Bíblia diz só uma coisa, o homem deve prover. Então, o homem deve se esforçar para prover. A mulher pode até ganhar mais do que ele. Agora, biblicamente falando, a Bíblia não concorda com o homem não fazer nada, com a mulher trabalhar e o homem ficar sem trabalhar, sem fazer nada, porque o homem ele é o provedor da casa. Então, mas jeitos, pode existir 1000 jeitos diferentes. O importante é que a família seja feliz. Amém. Como podemos combater as ideologias erradas sobre a família? Convivendo, andando junto, fazendo de repente cultos domésticos. Isso que a gente está fazendo aqui hoje pode ser feito dentro de uma casa. A família se reunir, falar, vamos tirar perguntas, vamos tirar dúvidas uns dos outros, vamos debater sobre um assunto e ver o que a Bíblia fala. Agora, o cuidado que a gente tem que ter, né? Quem é que tem razão? O pai, a mãe? Não, quem tem razão é a palavra. O que a palavra diz? O que a Bíblia diz? Se todos se submeterem à palavra, vai ser maravilhoso esses encontros e essas reuniões. Amém, amém. Poderoso, né? A gente hoje, Deus, na verdade, esclareceu coisas maravilhosas sobre como discernir a voz dele, né? Como ouvir a coisa certa e também instruções para a família. Então, foi um tempo maravilhoso de perguntas. Se você não mandou sua pergunta hoje, terça que vem estaremos aqui. Não perde a oportunidade de mandar, tirar suas dúvidas aqui conosco, tá bom? Vamos agora para nossas considerações finais. Mas se você chegou e ainda não comentou, não participou do nosso sorteio, aproveita esse momento que a gente vai estar realizando as considerações finais para você comentar aqui, tá bom? Comenta, eu quero este livro, e você vai concorrer ao livro O Ministério de Jesus Cristo hoje. Considerações finais, pastor? Chama! Gente, muito obrigado, né, pela sua audiência. Eu quero convidar vocês a estar conosco aí na nossa conferência profética, né? Tem um cartaz já nas nossas redes sociais. Procura se informar, junta aí sua caravana. Vai ser um tempo poderoso, um tempo onde o profético irá se abrir, né, em frente ao povo de Deus. E nós que somos cristãos, nós precisamos andar nisso, nessa visão profética, né? E nisso que nós cremos. Então, procura aí as informações nas nossas redes sociais, tá? Ela vai passar daqui a pouquinho. Acho que é o terceiro final de semana de abril, não é isso? 16, 17 de abril, tá certo? Acho que vai ser sexta, sábado e domingo. Meu Deus do céu. 3 ministros poderosos, né? Poderoso. Pastor Fábio e Cássia de Aracaju. Muito bom. E vai ter uma ministra surpresa aí, topada também, que vai ministrar. Novidades, novidades. É isso aí. Então você de Pojuca, Catu, Lagoinhas, se programa aí, tá certo? Pra ir com a sua caravana. O investimento é baratinho, se eu não me engano, individual R$30 e a casadinha 50. Então procura montar a sua caravana e comprar rapidamente seus ingressos, porque meu irmão, minha irmã vai ficar pequena lá naquele lugar. É isso aí, né? E hoje é Dia Internacional da Mulher, das Mulheres. Então, parabéns para você, mulher. Hoje tivemos na nossa igreja 1 hora de oração com as mulheres, foi maravilhoso. Nossa mãe, Márcia Menezes, nossa mãe espiritual, estava lá conosco conduzindo esse momento de oração. E também este domingo teremos culto de mulheres na nossa igreja, dia 13.
Eu posso contar, meu Deus? Posso, que ela já contou lá na igreja. Com a professora do Rema, Haline, vai estar conduzindo esse momento maravilhoso lá às 17 horas, no domingo. Então, você não pode ficar de fora, você que é mulher, chama aí as suas amigas e vai lá na nossa igreja, esse domingo às 17 horas. E nesse domingo também, às 18, teremos Domingo Rema, também com a ministra Haline Ribeiro, a professora ungida. Ela está dando lá a matéria Vida de Louvor, uma matéria muito boa, que não tem muita coisa a ver com música, né? Que a gente ouve a palavra louvor e a gente associa a música, mas é uma vida com o caráter de Deus manifesta em nós. Então, vai lá na nossa igreja, Domingo Rema, poderoso. Se você ainda tem dúvidas sobre horários de culto, avisos, quer anotar a data direitinho, vai lá na nossa rede social, nos siga no nosso Instagram, @verbopojuca, e também na nossa página do Facebook, Igreja Verbo da Vida Pojuca, tá bom? Lembrando que de segunda a sexta, nosso programa está na rádio Nova FM 105.7. Então, fique ligado conosco lá na rádio, segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, tá certo? E temos o ganhador já. Deixa eu conferir aqui com a Paulo Miranda. José Roberto Magalhães foi o ganhador do livro O Ministério de Jesus Cristo Hoje. Então, José Roberto, parabéns. José sempre aqui. Zé sempre aqui ligado conosco, mandando suas perguntas, interagindo. Obrigado pela sua participação. E Deus sempre honra, né? É isso mesmo. Tem a foto da ganhadora semana passada, Apolo? Tem aí a Paulo Miranda. A Paulo vai estar... Lani, né? Elane. Lani. Ganhou Mostra um aí pra livro. gente confirmar que a gente está dando os brindes. Passou aí a Paulo Miranda? Pronto. Então, você está vendo a foto da ganhadora da semana passada. E semana que vem estaremos com a foto de José Roberto com seu livro aqui também, tá? Obrigado pela sua participação. Maravilha. Lembrando também que, com relação ao Rema, está tendo aulas, né, segunda, quarta e sexta, e essa matéria que a professora Haline está dando, Vida de Louvor, ela está aberta. Então, se você, por acaso, tem alguma curiosidade, quer saber como é esse curso, está acontecendo em Pojuca, segunda, quarta e sexta, esse curso Rema, a partir de 19 horas. São 2 horas de aula, primeiro e segundo horário. Então você é nosso convidado, vai lá, é aberto de graça essa matéria, você pode estar sendo abençoado. E tirando alguma dúvida, quem sabe ano que vem você se matricula e vai fazer o Rema, esse curso que mudou completamente a nossa vida em ministério e pode mudar a sua. Amém, gente? Isso aí. Vamos de oração? Vamos de oração? É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado por essa noite, que o Senhor nos deu esse privilégio de estar aqui, Senhor, com os teus filhos, com os nossos irmãos, esclarecendo coisas, né? Aprendendo com o teu Espírito, que é o nosso professor. Espírito Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor sempre tem nos instruído, o Senhor tem falado conosco. E a gente está aqui mesmo para aprender. Nós queremos aprender e queremos ver famílias fortalecidas. Pessoas que vão praticar a Tua Palavra, amar a Tua Palavra. Pessoas que vão ser alcançados. E eu creio, Senhor, eu profetizo na vida de cada pessoa que está assistindo ou vai assistir, que ele e a casa dele servirão ao Senhor. Que vai haver salvação em toda a família. Em nome de Jesus, obrigado por toda essa região, sendo impactado, Senhor, com a Tua presença, com a Tua palavra, a Tua igreja avançando e crescendo, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma noite de paz, fica na graça, na paz, continua buscando a Deus e escutando a Ele, porque você foi feito para escutar a voz de Deus e para ser um sucesso. E todo aquele que escuta e obedece a palavra de Deus e a voz de Deus, com certeza vai ser um sucesso. Terça que vem a gente se vê.